A palavra que eu vou trazer hoje aqui para os irmãos encontra-se na carta de Paulo aos Efésios. Eu vou fazer uma conexão tanto com Efésios 2 como Tiago 2, certo? Então, em Efésios 2, eu vou falar de uma coisa que eu já falei várias vezes aqui. E isso, através dos anos, na história da igreja, isso deu muito problema, muitas discussões. Porque Lutero, iluminado por Deus, ele encontrou lá em Romanos 1,17, e até interessante, nós estamos falando isso no mês de outubro, porque 31 de outubro é o dia da Reforma Protestante, é o dia que, em 1517, Lutero botou 95 teses na Catedral de Wittenberg. Então houve um rompimento, né? Teve um apoio político, assim como o surgimento da Igreja Católica também, né? A política sempre esteve muito envolvida com essas questões. Ele vem em Efésios falar que, e assim como em outros lugares também, em outras cartas, ele fala da justificação pela fé. Assim como também Abraão é chamado de pai da fé. Mas em Tiago já vem uma questão de obras. Que obras são essas? É isso que nós vamos falar sobre isso aqui. Porque não são obras da lei, porque a lei foi um intervalo entre Abraão e Jesus Cristo. Entendeu? E quem está debaixo da lei está debaixo de maldição, como diz Gálatas capítulo 3. Não são obras da carne, porque as obras da carne contrariam o fruto do Espírito, porque são pecados que as pessoas praticam de maneira deliberada, sem controle. E existem as boas obras que o Senhor Jesus coloca nos nossos corações, que já foi preparado de antemão. Eu entendo que esse preparado de antemão já tenha sido preparado antes da fundação do mundo. Porque Efésios fala sobre isso. Fala da graça, fala dos escolhidos, fala do projeto de Deus antes da fundação do mundo. Então, essa é a palavra aqui. Bom dia, meu querido irmão Miguel. Deus abençoe a sua vida. Hoje a live vai ser um pouco curta, porque eu e minha esposa nós temos compromisso médico, então às 9h30 eu vou estar encerrando. Tá bom, meu irmão? Mas se você tiver algum pedido de oração, você deixa aí que eu, mais tarde, quando voltar, eu vou fazer as orações das pessoas que colocam nos comentários. Tá? Nós estamos meditando na carta aos Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 5, nós vamos até o versículo 10, e em Tiago nós vamos meditar no capítulo 2, a partir do versículos 14, 15, vamos até o 23, 24, mais ou menos, entendeu? Falando da questão da salvação pela fé e a fé sem obras. Que obras são essas? Então nós estamos falando sobre isso. Então nós vamos aqui para a carta aos Efésios, né? Vamos aqui pegar o que Paulo está querendo dizer. Ele fala aqui, ó. É assim, estando nós ainda mortos nos nossos pecados, né, nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais com Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, isso é por meio da fé. Não vem de vós, isto é um dom de Deus. Aí esse é o ponto da discordância. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. O que Paulo está falando aqui? Lutero não entendeu isso. Lutero ele não considerava o livro de Tiago canônico porque parecia que havia uma contradição. Mas se a gente observar, através dos séculos, outros teólogos viram que o que ele está falando aqui, e o que Paulo sempre fala em suas cartas, ele está falando da lei de Moisés. Obras da lei. Em Gálatas ele fala de fruto do Espírito e obras da carne, que são os pecados, é a avareza,
os sodomitas, os afeminados, os glutões, os beberrões. Ele fala das práticas desordenadas, que todo ser humano é passível de fazer. Entendeu? É o pecado deliberado sem controle. Então não é nem obra da lei, nem obra da carne. Vamos continuar aqui. Verso 10. Porque somos feitura sua. Deus disse: façamos homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então vamos lá, verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, isso já foi preparado de antemão, em Cristo Jesus. Nós somos preparados para boas obras. E aí, este texto, agora nós vamos lá para Tiago, né? E a partir do verso 14, nós vamos ler aqui assim: meus irmãos, Tiago 2, 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós disser: ide em paz, aqueitai-vos e fartai-vos, e não deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Olha aqui, que Lutero, que era um exegeta, não compreendeu isso, entendeu? E muitos também não compreendem. Poxa, se a graça foi dada por Deus, se nós somos justificados pela fé, e ele fala que são obras que foram preparadas de antemão, por que Tiago falou essa questão? Mas a gente tem que entender os contextos. Olha só, verso 17. Assim também a fé, se não tiver obras, ela é morta em si mesma. Que obra é essa? Aqui está o amor ao próximo. Aqui. Isso é a boa obra de Cristo. É a boa obra que Paulo fala em Efésios 2. É a mesma coisa aqui. Vamos continuar. Verso 8. Alguém dirá: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-te a tua fé sem as suas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Olha só. Parece que há uma discordância. Não, há um complemento aqui. Até porque, quando houve o concílio de Jerusalém, que está no capítulo 5 capítulo 15, de Atos dos Apóstolos, há um problema ali, porque a igreja de Jerusalém, influenciado por fariseus e saduceus convertidos a Cristo, queriam que todos aqueles que se convertessem guardassem o sábado, fossem circuncidados, guardassem a lei. E Paulo diz isso em Gálatas 2, que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação dele. Barnabé veio desse meio. Barnabé era um levita. E se converteu a Cristo e começou uma obra missionária, como diz lá no livro de Atos dos Apóstolos, né? Que de separar-me a Saulo e Barnabé, que eu tenho uma obra com eles. E eles começaram um avivamento em Antioquia. Só que de tanto esse pessoal lá de Jerusalém, os fariseus e saduceus, dizer: não, você recebe a Cristo como Salvador, mas você tem que guardar o sábado, você tem que guardar a lei, você tem que ser circuncidado. A Bíblia fala que Timóteo foi circuncidado, por quê? Porque sua mãe era judia, mas o pai era grego. Agora, Tito não foi constrangido a ser circuncidado, porque ele era totalmente grego. E nesse concílio de Jerusalém, Tiago tomou a palavra, Paulo tomou a palavra, e Pedro disse: não vamos colocar sobre eles um fardo que nem nossos pais aguentaram. Então, justamente ali ficou resolvida essa questão do que eram obras da lei e do que eram as boas obras de Cristo. Em Gálatas capítulo 2, foi decidido que Pedro era para o ministério da circuncisão, que era o ministério da lei, e Paulo pelo ministério da incircuncisão, que era o ministério da graça. A única coisa que Pedro, Tiago e João disseram a Paulo: não se esqueça dos pobres. Então, essas são as boas obras de Cristo. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, quando se fala da questão de dízimo, o dízimo no Antigo Testamento era para sustento da tribo dos levitas, que não receberam território, não receberam terras, então as outras tribos tinham que fazer isso, mas dentro do sustento da manutenção do templo tinha também a questão
de separar a prioridade das viúvas, dos órfãos, dos pobres e dos estrangeiros. A mesma coisa era no Novo Testamento. Colocavam tudo, aqueles que tinham condições colocavam tudo aos pés dos apóstolos e não tinha ninguém que passasse necessidade. Então, quando Paulo lá fala em Efésios que Deus nos preparou para as boas obras em Cristo Jesus, é a mesma coisa que Tiago está falando aqui. Ele diz aqui, tu crês que há um Deus e faz também, os demônios eles também creem e estremecem. Verso 20, mas um homem vão queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Mas as obras de Abraão não eram as obras da lei que foram impostas a Moisés, e a partir dali era somente o holocausto, era o sacrifício do cordeiro. E quando Jesus Cristo cumpre isso na cruz do Calvário, cumprindo aquilo que já tinha sido estabelecido antes da fundação do mundo, como diz Apocalipse 13, que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, então a nossa fé em Cristo nos estimulará a fazer as boas obras. Vamos continuar aqui no texto de Tiago. Verso 22. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então, quer dizer, a justificação, na realidade, não é pela obra, é pela fé. Mas com a obra de Cristo, a nossa fé cresce, a nossa fé é aperfeiçoada. Verso 23. Cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi isso imputado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus, e isso é confirmado nas cartas de Paulo. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé, mas são as obras de Cristo. E de igual modo, Raabe, meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e o despediu por outro caminho, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras ela é morta. Então, para nós fecharmos aqui essa reflexão, o que Paulo fala, o que Tiago diz, o que a reforma protestante que tentou voltar para a fé do primeiro século, da igreja primitiva. Assim como todas as denominações estão de cunho humano, elas também têm falhas de interpretação. Lutero foi um homem importante para que rompesse com toda aquelas questões de venda de utensílio para se conquistar lugar no céu, a questão das indulgências, que ele não foi o primeiro a falar isso. Ele se inspirou num inglês que veio séculos antes dele, chamou John Wycliffe, que já tinha falado alguma coisa sobre as indulgências, já tinha colocado algumas teses. Mas Lutero foi mais profundo, mas ele teve essa falha de não entender que Tiago não estava contradizendo Paulo, muito pelo contrário, ele estava complementando. A questão da gente observar isso. E nos séculos posteriores, outros teólogos interpretaram desta forma. Quando a gente fala também que existe algumas igrejas que estão debaixo da lei, por quê? Porque acha que a pessoa vai ser salva porque ela deu dízimo, porque ela deu oferta, porque ela jejuou, porque ela orou muito, porque ela orou de madrugada. Colocam coisa, se foi batizada com o Espírito Santo. Tem gente que fala assim, não foi batizada com o Espírito Santo, não é salvo. A pessoa tem que orar em língua, a pessoa tem que profetizar. E nós sabemos que o batismo com o Espírito Santo não é uma complementação da salvação, não é uma segunda bênção, entendeu? Respeito àqueles que pensam nisso. Se baseiam lá em Atos 19, quando Paulo impôs as mãos e foi sobre eles o Espírito Santo, eles falaram em língua e profetizaram. Mas Paulo é muito claro, esse mesmo Paulo que impôs as mãos, porque o livro de Atos não é um livro de aplicação doutrinária, ele só é um livro histórico. As cartas de Paulo, sim, que são um livro de aplicação doutrinária.
E ele fala em Coríntios 12, ele fala da fé, fala dos milagres, fala das curas, do conhecimento, da sabedoria, da variedade de língua, da interpretação, do discernimento de espírito, da profecia, fala da caridade, fala do socorro, fala do dom apostólico, fala do dom de mestre. Ele fala, mas serão todos apóstolos, serão todos mestres? Não. É esse entendimento de que nós servimos a Deus, em primeiro lugar, a salvação é por graça, nós não merecemos ela. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, como diz o contexto de Efésios 2. O nosso destino era o ranger de dente, era sofrer no inferno. Somos herdeiros da culpa em Adão e Eva. E Jesus, que é o último Adão, é o novo Adão, ele nos resgatou. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora, é para cometermos pecado deliberadamente? Não, porque Hebreus fala no capítulo 10 que aquele que pega deliberadamente não resta mais sacrifício, mas uma expectação de juízo. Mesmo assim, ainda brota uma sementinha lá no fundo do coração, a pessoa sabe que está errado. A parábola do filho pródigo é assim, ele quis, a herança dele foi, gastou tudo, e ele sentiu, vou lá voltar, ele desejava comer a comida dos porcos, aquela lavagem. Ele falou, vou voltar lá, você é um empregado, você é um funcionário. Quando ele volta lá para a presença do pai, o pai faz uma festa. E o outro pergunta, pô, o senhor nunca fez festa para mim? Mas ele estava perdido. No céu, quando um pecador se arrepende, há festa no céu. E a representação daquele Pai ali é o nosso Deus, nosso Pai, na representação de Cristo Jesus, porque no tempo da graça nós fazemos tudo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que essa meditação tenha edificado a sua vida e Deus toque no seu coração para você compartilhar com outras pessoas para entender que a nossa fé é justificada em Cristo Jesus e ela nos leva, nós somos salvos pela graça, né, para que ninguém se glorie, porque aquele que acha, eu faço isso, eu oro muito, eu jejuo, eu sou dizimista, isso na parábola também do fariseu e do publicano também disse, ele disse, eu sou dizimista, jejuo 2 vezes por semana, mas se ele ficasse por aí, tudo bem, mas ele falou, mas eu não sou como esse publicano. E o publicano disse, Pai, Senhor, me perdoa porque eu sou pecador. Somos todos. Isso é bem claro em Romanos 8, 29, que diz assim, os que de antemão conheceu, os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim que ele seja o primogênito, o principal dentre todos os irmãos. A hierarquia é essa. Nosso Deus Pai Criador, o Senhor Jesus Cristo como único mediador entre Deus e os homens. Então todos os seres humanos estão no mesmo patamar. Amém? Que Deus abençoe a todos, né? Até semana que vem, se assim Deus permitir. Hoje, eu como avisei, foi curto por causa desse sentido. Amém? Deus abençoe a todos.